tudo bem? Vamos começar o nosso Intríade de hoje com o nosso tema especial falando sobre a voz, o nosso aparelho fonoarticulatório, esse presente que nós recebemos, esse instrumento tão precioso. E quando a gente fala de voz, nós estamos falando de comunicação, de relacionamento interpessoal. Tem muita coisa para a gente tratar sobre a voz. Timbre, projeção vocal, articulação, enfim, tudo isso você vai conhecer um pouco mais aqui. Para você que é professor, para você que é advogado, para você que é comunicador, para você que é cantor, enfim, o nosso tema de hoje com certeza é muito abrangente e eu vou trazer para falar com a gente, para conversar com a gente. Aliás, vou trazer não, já está aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, a minha querida amiga fonoaudióloga Elaine Cristina, que é fonoaudióloga por formação pela Universidade da Amazônia, UNAMA, em 2000, especialista em linguagem humana com a formação pela Universidade também da Amazônia, UNAMA, mestre em educação com ênfase em investigação pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Católica Nuestra Senhora de la Asunción, fonoaudióloga da Secretaria de Saúde do Pará, CESPA, também com atendimento em consultório, domiciliar, voltado para prevenção, diagnóstico, pesquisa e reabilitação dos distúrbios da comunicação humana, tais como a voz, a motricidade oral, linguagem e audição. Também tem pós-graduação lato sensu em fonoaudiologia hospitalar, com ênfase em disfagia. A gente vai saber sobre isso, tudo isso. Nós vamos estar aqui com alguém que realmente vai poder explicar para você como melhor utilizar a sua voz, cuidar da sua voz, enfim. Mas antes de falar com ela, vou pedir para você deixar já o seu like, já ir compartilhando. Você tem amigo cantor, professor, pastor, palestrante, gente que utiliza a voz, gente que tem vergonha da voz, gente que diz eu falo e ninguém me ouve, parece, vou usar aqui, parece a voz do Brasil, ninguém quer ouvir. Se você tem gente que está querendo conhecer mais e até se aprimorar nisso, é para você mandar esse programa para essa pessoa, tá bom? Compartilha, comenta, deixa o seu like e valoriza o trabalho para a gente poder entender que está valendo a pena. Eu estou aqui então com a Elaine. Elaine, muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu agradeço o convite, viu, Ivaldo? É uma honra estar aqui com você, trocando essa experiência, né? A gente vai conversando e vai trocar um bate-papo, já conseguir trocar várias experiências. Beleza, na verdade a proposta do programa é essa, é gerar conteúdo para esse mar, né, de navegação de conteúdos aí que a gente tem, que é a internet, e a gente tentar de alguma forma ser útil. Não estou desconsiderando o fato de quando alguém põe uma gracinha, um gracejo, um meme, que isso não é útil, acaba sendo útil para a alegria do povo. O povo, eu ouvi um dia desses, a Priscila falou aqui no programa, né? A Priscila Castro falou que o povo brasileiro é memezeiro, né? Gosta de meme. Mas a gente precisa ter conteúdos relevantes, né? Informação para o povo. E eu acho que esse tema é um tema muito importante, porque agora tem um monte de gente, Elaine, fazendo vídeo na internet, né? Um monte de gente se expondo agora e expondo a voz. E eu já vi muitas chamadas aí no meio da internet de pessoas dizendo ganhe dinheiro com a sua voz. Você já deve ter visto aí. Já. Né? A internet tem o lado bom e ruim, né? Como tudo na vida. Exatamente. Então vamos falar de voz. Primeiro, quando a gente fala de voz, nós estamos falando de algo que não é tão simples. Tem a sua complexidade. Quando fala-se de voz, de fala, de comunicação, de linguagem, nós estamos falando da utilização de um aparelho tão importante no nosso organismo, do nosso organismo. E eu queria que falasse então a voz, a sua projeção, o mecanismo da voz primeiro, para depois a gente avançar. Muito bem. A gente vai primeiro assim delinear algumas coisas como voz, fala, linguagem, audição, que a gente escuta muitas pessoas falarem, né? Perfeito. Aquela pessoa que troca, aí tá com problema na voz dele, na troca, na fala. Né? A voz, na verdade, de um modo bem mecanicista, um modo muito sistematizado, muito fechado, é aquele som produzido na laringe. Então, é o som produzido nas pregas vocais que fica na região da laringe. Esse som, que é a voz, ele sobe e ele é modificado, aperfeiçoado e amplificado através dos órgãos de ressonância. Quais são esses órgãos? Lábio, língua, bochecha, palato duro, palato mole, cavidade nasal, toda a cavidade oral
E essa transformação da voz em articulação, a gente chama de fala. Então, voz é o som, fala é aquele som articulado, Sim. e linguagem é a elaboração de pensamento, é tudo que você raciocina, elabora e coloca de vários modos, seja através da pintura, seja através da fotografia, seja através dos gestos ou através da oralidade, da escrita. Isso é linguagem, né? Só para a gente diferenciar. Então, mas para mim, e eu acho assim de um modo mais holístico, mais abrangente, mais correto até, a voz não é apenas aquele som produzido na laringe. A voz, ela é o eu da pessoa. Sim. A voz é o cartão de visita. Muitas pessoas não gostam, criam uma antipatia por outra por causa da voz. Ah, eu não gostei daquela menina, mas porque eu não gostei da voz dela. Mas ela te fez alguma coisa? Não, a voz dela não me agradou. Então, o cartão de visita, muitas vezes, da pessoa é a voz. E a voz, ela denuncia muito da pessoa, assim, não exclusivamente a voz. A gente tem que ver um conjunto, né? Você, como psicólogo, sabe disso. Mas a gente sabe que através da voz, a gente sabe mais ou menos características físicas, se é um homem, se é uma mulher, né? Quando você chega em casa, alguém me ligou, um exemplo, por exemplo, ligou, o que era? Um senhor. Então, através da voz, denunciou, não era uma mulher, não era uma criança, era um homem e era um senhor. Então, pela voz, já denunciou mais ou menos até a faixa italianidade, etária, né? E até a voz, quando ela está trêmula, já mostra nervosismo. Uma voz mais aguda pode mostrar infantilidade, como pode mostrar também alegria, né? Uma voz mais grave, segurança, mas na hora de você dar uma notícia triste, você não vai usar o agudo, porque o agudo mostra alegria, você vai usar o grave. Então, a questão da voz, ela mostra até o estado emocional da pessoa. Se é uma pessoa rígida, se é uma pessoa alegre, se é uma pessoa sincera. Eu costumo dizer assim, tem gente que diz assim, eu tenho pavor de falar com fonoaudióloga, porque ela vai me desvendar. Mas não é que desvende, é um conjunto. A gente acaba inconscientemente, às vezes, ingenuamente, analisando a articulação, a voz, e sabe se aquela pessoa está mentindo ou não, em algumas manifestações que ela apresenta na questão da voz dela, da inflexibilidade oral. É interessante que cada profissão coloca-se diante das pessoas e causa alguns medos. Por exemplo, eu entrevistei em outro programa, que vai para o ar ainda, um professor de língua portuguesa e redação. Aí você já fica aqui com medo de falar uma palavra errada. É mais ou menos assim. Aí o psicólogo está conversando, a pessoa olha assim, está me analisando? Se você estiver te analisando, você já está me devendo. Então tem muito disso, a gente né? acaba, assim, sem querer, pelo estudo, pela experiência, né? Vendo algumas coisinhas. Não que a gente esteja fazendo uma avaliação, nada assim, mas a gente começa a perceber. Perfeito. Bom, falando de timbre, eu lembro que eu trabalhei em rádio há muitos anos, então a gente estudou muito sobre a história da rádio. Então chegou uma época em que os locutores de rádio, eles falavam muito impostado. Eu vou falar impostado, depois tu vai me corrigir, porque tu vai explicar o que é impostado, que na minha cabeça é uma coisa, e da profissional eu estou falando no senso comum. Então aquela voz mais impostada, com um exagero nos R's dessa forma, né? Então, quando você pensa na rádio PRC5, então o locutor dizia Rádio PRC5 de Brasília, né? Então depois isso foi se tornando mais informal, foi se quebrando um pouco essa formalidade, se entendeu que mais do que eu tentar plastificar a minha voz e torná-la até caricata, então eu pego, agora você que está ouvindo a rádio, tal, então eu acabo impostando, e às vezes quando eu coloco a minha voz numa tessitura, num lugar que não é da minha personalidade, que não é o que eu sou, se torna caricato. Então, se uma pessoa que me ouve na conversa o tempo todo, ao me ouvir na rádio, ela percebe que a minha voz é extremamente diferente do natural, entra para a categoria da caricatura, né? Fala um pouco sobre isso, sobre essa utilização da voz, né, da impostação de voz, do timbre vocal. Então, muitas pessoas acham que impostar a voz é botar aquela voz mais grave. É só colocar o grave. Botar um grave, assim, aquela voz mesmo de locutor, disfarçar. E às vezes não sabe que está falando fora do seu tom e pode até, com o tempo, agredir o seu aparelho fonador. Eu tive um paciente, principalmente esses cantores, de aparelhagem, que na hora de falar,
eles mudam a voz completamente. Comigo era uma voz falando, e na hora de simular como é na apresentação, eles mudam o tom dele. E impostar a voz não é você mudar o seu tom, fazer um tom artístico para tentar engrossar mais a voz, achar que é mais bonito. Pelo contrário, impostar a voz é você falar dentro do seu tom fundamental. O que é o tom fundamental? Cada pessoa tem o seu tom. E a gente precisa achar aquele tom fundamental daquela pessoa para ele falar de um modo harmonioso. Engloba na impostação vocal uma boa articulação, uma boa ressonância, uma boa respiração, uma boa melodia, um bom ritmo, uma boa intensidade, uma boa altura. Tudo isso é impostação vocal, que a gente chama de coordenação pneumofonoarticulatória. É você conseguir coordenar pneumo, né, a respiração, a saída do ar, a entrada do ar, com a parte articulatória e com a sua voz dentro do seu tom, sem você precisar mudar o seu tom, porque você está mexendo com musculatura. Aqui existem músculos. Quando você muda o tom e faz um tom artificial, você acaba podendo danificar com o tempo e com a frequência, né, a intensidade, a frequência daquela voz artificial, pode estar prejudicando o seu aparelho fonador. É como se você estivesse usando um músculo, fazendo um exercício de musculação, por exemplo, com halteres acima do peso que você... Forçando só para forçando. tentar aparecer. Eu já tive uma situação dessa. Entendeu? E eu costumo dizer que a voz ela é única, ela é uma impressão digital. Como eu lhe falei uma vez, o Tom Cavalcante pode tentar imitar o cantor Roberto Carlos, Silvio Santos, existem vários humoristas que imitam, mas se for jogar isso dentro de uma análise vocal, que é um laboratório de voz, e fazer uma análise, não é igual. Ninguém tem a voz. Ninguém tem uma voz igual. Cada um tem a sua voz. Às vezes são pequenos detalhes, mas cada um tem a sua voz. É a impressão digital de cada um. Perfeito. Você falou de intensidade. Sim. Né? Porque se confunde muito essa ideia. Quando alguém diz assim, fala mais alto. Né? Fala mais agudo, fala tá mais dizendo. Então, essa diferença entre falar Sim, alto sim. e falar forte, com maior volume, qual é a diferença? Então vamos lá. Dois? Quando eu falo de intensidade, eu me refiro a forte e fraco. Então, eu vou jogar mais intensidade na minha voz. Eu vou falar assim, mais forte. Eu vou jogar menos força, menos ar. Então, eu vou falar mais fraco, mais, né? Então, quando você diz assim, bota o volume do som mais alto, você está mexendo com frequência. Altura é alto e baixo. Alto é agudo, baixo é grave. Isso aí é frequência. Então, frequência é alto e baixo. E intensidade é forte e fraco. O certo seria, coloca o som, o volume daquele som mais forte e não mais alto. Mas é uma nomenclatura já tão corriqueira. Já popularizou. Mas a né? diferença é essa. A intensidade tem a ver com a saída do ar. Se eu jogar mais ar, a minha voz fica mais forte. Se eu jogar pouco ar, ela fica fraca. E a frequência tem a ver com agudo e grave. Então, se eu fizer flexibilidades articulatórias, para eu fazer uma frase interrogativa, uma frase afirmativa, e isso precisa de frequência aguda e grave. Senão, é aquela pessoa que está falando com você monótona, e aí você diz, me perguntou? Sim, eu fiz uma pergunta, mas a pessoa não percebe porque ela não tem a flexibilidade, né, uma boa frequência de botar os agudos e os graves para transformar aquela frase numa interrogativa. Além de que entra também a questão da pausa. Sim, é um conjunto. Né, um conjunto de coisas. Eu vou fazer uma pergunta, tá, eu vou encerrar uma conversa, uma palestra, eu encerro como se eu tivesse ainda para continuar. E a pessoa... Tudo isso dá sentido. Né? Eu não gostava muito de WhatsApp, a necessidade fez eu usar, porque às vezes a gente manda uma frase e tem uma intenção, mas não tem volume ali, não tem flexibilidade, não tem agudo e grave, e a pessoa diz assim, tá me ofendendo? Não, eu estou na verdade afirmando de um modo mais suave, só que quando a pessoa lê, não tem isso, então a gente tem que ter muito cuidado com o que está escrito. Você vai interpretar do jeito que dá, até a partir do estado emocional dela mesma. Perfeito, a interpretação é individual. Dependendo da vivência do outro, do estado emocional do outro, então ele pode ter mil interpretações daquela única frase. E a gente às vezes só quer alertar ou falar de um modo mais dócil. Então às vezes o que está escrito não tem tudo isso. Aí você falou da questão
As pausas. Das pausas. As pausas, elas são importantes para dar sentido ao texto. Porque quando você dá pausa, você faz o outro parar, analisar e pensar. Se eu ficasse falando o tempo todo assim, sem pausa, falando muito rápido, parece um jogador de futebol, você ia achar, entendeu? Então a pausa ela é importante para dar um sentido também no texto, para você respirar no momento certo. Senão você vai falar sem pausa, sem ritmo, sem flexibilidade, sem usar frequência aguda e grave, e o texto vai ficar monótono. E não vai prender a atenção do Sim. outro. Eu lembro, a gente falou aqui, você falou do WhatsApp, que é a coisa do momento. Eu tenho uma historinha que é da época do telegrama, que muita gente não sabe nem o que é. Né? Não é o telegrama. Da nossa época. Os nossos pais nos falavam. Na época do telegrama, o menino foi embora, completou 16, 17 anos, 18 anos, foi embora para outro país fazer um intercâmbio, e nessa época se comunicava por telegrama. E aí um dia, o pai mandava o tempo todo, muito rígido e rigoroso, mandava a pensão do mês, né, o sustento, a verba. E um dia o filho mandou um telegrama dizendo: pai, mande dinheiro. Naquela época o telegrama era isso, eram frases curtas, né? Pai, mande dinheiro. Aí quando ele pegou o telegrama, ele leu e ficou revoltado e chamou a esposa: olha só esse desaforado, que vai eu mandar, olha só como é que ele falou comigo, pai, manda dinheiro. Eu já mandei isso aqui. Aí a mãe disse: deixa eu ler. Aí a mãe pegou o telegrama e disse: não, meu amor, olha como ele está falando. Pai, mande dinheiro. Você tá vendo? A mesma frase. Aí o pai já ficou quebrado, né? Se você der uma frase sem vírgula, sem nada, dizer, lê essa frase para mim, cada um vai ler de acordo com a sua vivência, com a sua cultura, com o seu estado emocional, e isso é verdade. A mulher mais emotiva, como é que ela leu? E é mãe, né? Sim. É mais ou menos assim. É igual também uma frase, mas essa vai ter vírgula, né? Matar o rei não é crime. E aí a pessoa não leu a vírgula. Sim. Na verdade, matar o rei não é crime. E aí não leu aquela vírgula, mataram o rei por causa de uma vírgula. Então a interpretação do texto, na leitura, e você dar uma entonação adequada é muito importante. A gente trabalha muito com político no sentido de intensidade e frequência, né, que eu estava falando. Sim. A intensidade, porque o político ele precisa destacar as palavras. Então quando você coloca mais força naquela palavra, a gente chama de palavra de valor, você destaca. É o que o humorista faz, o apresentador de televisão faz, é o que o político faz, né? Vocês, votem nele. Ele intensifica, ele dá valor em determinadas palavras. Sim. A gente sabe que existem palavras que no discurso fica com mais brilho. Bastante, muito, amor, felicidade. Essas palavras a gente tem que intensificar mesmo. Mas na hora que a gente vai fazer um treinamento vocal com um político, com um apresentador de TV, a gente precisa dizer para ele que existem palavras de valor, onde você vai colocar mais força, né, mais saída de ar, o forte e o fraco, que é a intensidade. Sim. Além da flexibilidade articulatória de fazer as melodias, que é o agudo e o grave. Ótimo. É como naquela frase que aparece muito em curso de comunicação, que é: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Né? Aí você vai dar ênfase em Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Né? Deus criou o mundo em você 6 dias e no 7º descansou. Não, o preguiçoso vai dizer o descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, essa a gente usa muito para curso, eu uso essa frase bastante para trabalhar justamente a intensidade. Às vezes eu peço para colocar em uma palavra, em 2 palavras, e a gente vai trabalhando um modo de como você colocar valor naquela palavra, no contexto, na frase, até de chegar num texto propriamente dito. O que é interessante, a própria o discurso, a fala em si, né, quando você está falando, está comunicando, tem melodia. Sim. Né? Existe uma melodia, tanto é que se você começar a colocar um acompanhamento num discurso, você vai ver que existe uma melodia ali sendo a partir da... Mas eu já conheci pessoas monótonas. As famosas monocórdias. Falava assim: oi Elane, tudo bem contigo? Como é que tu estás? Eu tô bem. E você, como é que está? Entendeu? Era uma coisa tan. Não tinha ritmo, não tinha uma melodia, não usava agudo grave. Era uma coisa
robótica. Imagina uma pessoa dando uma aula, assim, uma palestra, conversando. É desgastante, né? Com certeza, não prende a atenção do interlocutor. Bom, como no teu caso, você deve receber muita gente com várias demandas com respeito à voz, anomalias, vozes com muita qualidade, mas que não sabem, não estão sendo bem utilizadas, né? Talvez quando eu diga muita qualidade é muito subjetivo, é muito vasto isso, né? Eu acho que isso não... Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que chega contigo e diz, olha, eu falo 2 minutos, eu já estou rouco, minha voz já fica soprosa, eu já fico sem voz, ou não consigo mais continuar, começa a dar pigarro. Como é que você vai tratando, como é que você escuta essa paciente, esse cliente, não sei o que você chama? Primeiramente, eu costumo dizer que minha voz é feia, eu não gosto da minha voz. Primeiramente, porque eu costumo dizer para eles, eu digo para quem me perguntar, eu costumo dizer que não existe uma voz feia. Todo mundo tem uma voz bonita. O que existe é uma voz mal trabalhada ou mal colocada. É aquela pessoa que não articula muito bem, tem uma articulação travada, ou aquela pessoa que usa uma ressonância muito nasal, né? Ou muito aqui da faringe, que é a laringofaringe. Então, não existe voz feia. O que existe é uma voz mal trabalhada ou que não está saindo de um modo harmonioso. Essas pessoas que ficam roucas porque falou um pouquinho, a gente tem que analisar o que é que está de errado. Porque existem os fatores externos, né? Que são os abusos vocais, pessoa que fuma muito, que grita, toma muito gelado. Então, existem vários fatores. E que pode causar uma alteração orgânica. Refluxo, né? Os refluxos, isso já é interno nele, né? E existe também o modo como ele coloca essa voz. É uma respiração errada. Se eu falar assim, vai ter ruído na minha respiração e respiração superior, ela força. Com o tempo, ela pode danificar. A pessoa que fala muito e usa uma respiração errada, ela força o aparelho fonador, ela desgasta ele. Então tem que ver o que está errado. É o abuso e o mau uso. Ou ela não abusa da voz, ela não bebe, ela não grita, mas ela utiliza a voz errada, com uma respiração errada, com uma ressonância errada. E a gente tem que avaliar para saber o que é que está prejudicando essa voz. Às vezes, eu canto mais de 2 horas, não fico rouca, mas é impressionante. Se eu falar 1 hora, eu fico rouca. Então, você canta com técnica, mas na hora de você fala como você aprende, você não tem técnica para falar. E você, o corre-corre, o estresse da vida fez você começar a falar com uma respiração superior e começou a danificar o seu aparelho fonador, não o canto, mas a voz falada. Sim. E a gente tem que avaliar isso para saber onde é que está a falha. E com respeito aos mitos, né? Não pode beber água gelada, outros dias não tem problema beber água gelada. Antes de uma fala, não pode comer chocolate, não pode tomar café. O que é de tudo isso aí, o que tem de mito e verdade em tudo isso aí? Então vamos lá, existem os cuidados de saúde vocal, que dentro deles está essa questão. O gelado, tanto o gelado como o quente, provoca o choque térmico. A gente tem um corpo numa temperatura. Então se eu chegar meio-dia, 1 hora que Belém é quente, pegar aquele copo de água gelada e engolir, é como a gente faz uma gota de água na frigideira. Então você fez um choque térmico. Seu corpo estava numa temperatura, ainda mais num sol de meio-dia, 1 hora que está numa temperatura quente. Você toma aquele copo de água gelada, automaticamente a tendência é seu organismo produzir mais secreção e pode dar um inchaço, um edema lá dentro. E quando o organismo produz mais secreção, a secreção lá engrossa e ela se aloja nessa região. A tendência é você fazer o quê? Pigarrear. E o pigarro e a tosse, constantemente, eles são altamente lesivos para o aparelho fonador. Se eu pegar meu braço e ficar batendo aqui, vai inchar. Então, se eu ficar fazendo muito pigarro, porque eu vou falar, só que se eu fizer muito pigarro ou ficar tossindo muito, eu posso provocar uma rouquidão, eu posso provocar uma lesão na prega vocal, um nódulo, que antigamente era conhecido como calo na corda vocal, é a mesma coisa que nódulos nas pregas vocais. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é verdade. O gelado e o quente, eles são abusos vocais. Eles prejudicam sim, porque produz mais secreção e é o choque térmico. É igual você sair do ar-condicionado e entrar no carro quente.
é um choque térmico. Você pode dar um inchaço e vir uma rouquidão, entendeu? O ideal é deixar a porta do ambiente que está muito gelado ou muito quente aberto, até o organismo se acostumar e ir entrando devagar. Agora aí você me pergunta assim, Elane, e o sorvete? O sorvete é gelado, eu não posso esquentar o sorvete. Então o ideal é nas primeiras mordidas ou primeiras colheradas do sorvete, deixar ele dissolver na boca, derreter, para depois engolir, para não provocar o choque térmico de imediato. Assim a gente faz com um cafezinho quente, assim a gente faz com a sopa e assim por diante. Agora, você me pergunta, o chocolate faz bem? Se a pessoa for falar muito, né, vai dar uma palestra, vai dar uma aula, vai cantar, vai fazer uma apresentação, o chocolate ele engrossa a secreção. E existem pessoas que cada organismo reage de um modo que produz mais secreção ainda quando come chocolate. Aí a secreção grossa vai fazer o quê? Pigarro. E o pigarro vai fazer o quê? Começa a dar um ardor na garganta de tanto pigarrear, começa a vir uma rouquidão, uma soprosidade, de tanto pigarro, porque o pigarro ele está batendo lá dentro. É uma lesão que pode provocar. Aí então se diz, então bora comer maçã, porque maçã é adstringente. Pronto. A maçã, ela é muito boa, mas é a maçã com casca, que a gente descasca, Sim. né? A casca da maçã, ela é adstringente, é como se ela estivesse limpando o trato vocal. E ela diminui a secreção grossa. Assim como o mel também é muito bom para o organismo. Hidratar o organismo, água é muito boa. A gente recomenda no mínimo 2 litros de água para a pessoa ingerir, para estar diluído. Mas existem pessoas que precisam de mais água. Tem gente que diz assim, olha, multiplica o peso por tantos ml de água, é o que os médicos geralmente recomendam. Outros dizem assim, não, você vai olhar a urina. Se a urina estiver clarinha, você está bem hidratado. Se ela estiver escura, você precisa de mais água. Mas a média é em volta de uns 2 litros, 2 litros e meio de água. Quem fala muito tem que beber mais água, que é para hidratar o organismo e, consequentemente, hidrata a pele, hidrata o aparelho fonador. Não que a água vai bater direto na prega vocal. Você está respondendo que exatamente que eu ia... Avance. Posso? Pode avançar. Aqui no pescoço vamos imaginar, existem 2 tubos. O primeiro tubo é o da laringe, é por onde passa o ar, estão as pregas vocais. Você está calado agora me escutando, você está respirando, as pregas vocais estão abertas e o ar está passando ali, indo para o pulmão e saindo. Quando a gente fala, esse ar que vem do pulmão faz as pregas vocais vibrarem e produzir a voz. Esse é o primeiro tubo. O segundo tubo é o do esôfago, que vai para o estômago. Em cima da laringe existe uma cartilagem, como se fosse uma tampinha, chamada epiglote. Quando a gente engole, a laringe sobe, se você pegar no seu pescoço, você vai ver a laringe subindo e descendo, a cartilagem, essa tampinha fecha e o alimento escorre para o esôfago e indo para o estômago. Então, quando a gente engole a água não vai diretamente na prega vocal. Ela vai para o seu organismo, vai para o estômago, vai hidratar o seu organismo e, consequentemente, a sua prega vocal não fica seca, não fica ressecada e tem uma boa mobilidade. Se ela está bem lubrificada, ela não vai ficar descamando, arranhando, causando nódulos, edemas, entendeu? É porque tem muita gente que pensa... Eu vou molhar minha prega vocal. Vai achar que está de molho a prega vocal lá na água que você acabou de beber, porque a pessoa diz assim, vamos hidratar as pregas vocais, mas é o organismo todo. É a né? consequência. É a consequência. Entendeu? Por isso que dizem que quando a gente cai o alimento ou uma água na laringe, a gente tosse, a gente engasga. Diz assim, popularmente diz, caiu pelo goto. É pelo goto. Né? Caiu na sua laringe. E se essa água descer, ela vai para o pulmão. Pode dar pneumonia, né? A gente chama de broncoaspiração. Então, na verdade, você, vou dizer, hidrata o seu organismo, que é bom para o cabelo, para a pele, para as pregas vocais, para a sua voz, e, consequentemente, a sua voz vai sair mais harmoniosa. Agora, existe sim uma hidratação direta na prega vocal, que é a nebulização. Né? Você faz nebulização apenas com soro, isso você vai hidratar diretamente, ou você pega uma gaze ou um pedaço de algodão, né, molha e aspira. Quando você puxa, automaticamente as pregas vocais vão ficar realmente úmidas, vão ficar bem hidratadas. Deixa eu aproveitar e fazer uma consulta. Mas são gotículas, né? Com relação ao nebulizador, né, é recomendado em que momento, se todo dia, usar? A nebulização que a gente não pode receitar a medicação, nada. A nebulização que a gente utiliza é a nebulização só com soro, só para hidratação laríngea mesmo. E pode usar todo dia, a pessoa que usa uma voz, só que a gente não recomenda só a nebulização por nebulização. Sim. A gente utiliza a nebulização associada aos exercícios de aquecimento
ou desaquecimento. Ele cantou muito, a gente vai fazer uma nebulização, porque ele usou muito a voz dele, ele suou, ele dançou, né? Ou ele foi dar uma aula. Então, bora aquecer essa voz com uma nebulização e mais o exercício. Então, a nebulização aí é para hidratar aquela região. E a pessoa, às vezes, que não tem tempo, não bebe muita água, não tem o hábito de beber água, a gente já começa pela nebulização associada aos exercícios fonoaudiológicos. Bom, a gente falou aqui de muitas coisas que aparecem na internet, não é? Sim. Muita gente querendo, por exemplo, eu trabalho com comunicação há muitos anos e já dei curso de comunicadores. Só que quando eu dava curso de comunicação, eu tinha o cuidado de que quando eu vou falar sobre esse aparelho, né, o aparelho fonador, a mecânica da respiração, apesar de que o professor de técnica vocal ele também faz isso, mas eu sempre me preocupei em trazer um fonoaudiólogo para dar uma aula mais dessa parte, para que eu não falasse qualquer bobagem ali, que eu achando que eu estava arrasando, né, e estava falando uma grande bobagem, né, e até causar um prejuízo para alguém. A gente conversa aqui com os nossos professores. Se você percebeu que há algo pela sua escuta, há algo diferente na voz de uma aluna, que há necessidade de ela procurar uma fonoaudióloga, vamos fazer isso, né? Vamos encaminhar, vamos orientar que procure um fonoaudiólogo, para que ninguém tome uma posição que não lhe cabe, que não lhe pertence. Então tem muita gente, porque é cantor, né? Porque é artista de televisão, é do teatro, aprendeu algumas técnicas ali, já acha que é fonoaudiólogo. É verdade. Então, esse cuidado é muito importante, não é? É muito importante. Você está de parabéns. A atitude é essa, né? Cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu método. Eu já tive vários relatos, né, de pessoas, aprendi na internet, assim estou fazendo. Eu estou só soprando lá no canudinho, eu estou só soprando no tubo para melhorar minha voz. Você não vai melhorar a sua voz, você vai trabalhar o seu sopro, Sim. só. Então tem que ter muito cuidado, que às vezes lê no livro, mas não sabe como vai fazer. Vê na internet, mas quem foi que ensinou aquilo? Foi um Qual é a curioso. fonte, né? E aí acaba fazendo coisa errada. Eu já tive paciente que chegou comigo e disse, olha, eu estou há anos fazendo tratamento, eu faço assim. Você está fazendo errado. Na verdade, você não está fazendo efeito nenhum, por isso que você não melhora. E a gente começou a trabalhar assim, nossa, eu melhorei no segundo dia, assim. Você estava fazendo de um modo errado. Então a gente tem que ter muito cuidado isso do que está vendo, né, na internet, os famosos youtubers, sites que às vezes são fontes de curiosos. Sim. E que às vezes acabam passando algum conhecimento errado. Eu acho legal a humildade, chegar, perguntar, né, esclarecer, olha, eu li isso daqui, como é que eu faço? Está correto? Se depender de mim, eu não vou, né, me impedir de nada de explicar. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade de chegar no outro e perguntar e acaba, às vezes, passando informação errada. E eu acho, como eu falei para você, que cada um tem a sua função. Você pode dar o seu curso de oratória dentro da sua área. Você, como psicólogo, como pastor, como conhecedor de um determinado conteúdo, uma experiência que você tem, e fazer os seus relatos, perfeito. Agora, o que não pode é... Vou dar um exemplo assim, bem... O leigo que resolveu dar o curso de dicção, né? E está dando exercícios que é do fonoaudiólogo específico, cientificamente comprovado, aprovado por estudos fonoaudiológicos, certo? Mas porque ele leu e está passando aquilo ali. Ele não tem a formação para aquilo. Ele está trabalhando o músculo. É igual a pessoa que vai se passar por personal trainer, ela não é personal trainer, ela é uma curiosa. Vai fazer uma distensão muscular naquele indivíduo, vai acabar com a coluna daquele indivíduo e vai dizer, poxa, nem te contei, eu não sou professor de educação física, eu não sou personal trainer, eu não sou nada, eu só li isso na internet. Entendeu? Porque você está mexendo com músculo, você está mexendo com o ser humano, você pode danificar aquele órgão do indivíduo. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E no mercado existe espaço para todo mundo. O professor de canto, ele faz um aquecimento vocal no cantor, do modo dele, da experiência dele, que é o vocalize. O fonoaudiólogo faz um aquecimento do cantor, no modo dele, na especialização dele, no estudo dele, que é através de ativação de músculo, está trabalhando o músculo do agudo, que é o cricotiroideu, o músculo do grave, que é o tiroaritenoideo, trabalhando a ressonância. Então, cada um tem o seu espaço e sabe trabalhar do seu modo. Agora, o que não é legal é o famoso curioso, que quer fazer de qualquer jeito
e acaba prejudicando o outro. E o outro, na boa vontade que quer aprender, não sabe que está sendo prejudicado. Eu lembro de uma... Vou confessar, viu? Vou confessar diante das minhas ovelhas aqui. Já tá as câmeras. Tem quase ninguém assistindo a gente, né? Deixa eu falar, a internet é terra de ninguém, mas eu lembro que logo que eu comecei a dar curso de comunicação, eu trabalhei em rádio, então eu tinha um amigo que era jornalista e já já tinha uma grande experiência. A gente começou a fazer o curso e tinha da parte do curso tinha a parte de dicção, de articulação e aqueles famosos trava-línguas, né? Que o comunicador consegue fazer numa boa, as brunzundangas do bric-a-brac, do broterde, e tal. Então eu tinha um aluno que ele tinha o lábio dental, né? Aquela coisa bem, a língua bem que a gente chama de língua presa, né? Bem assim, muita dificuldade de falar. Assim. E aí a gente começou a passar alguns exercícios, né? Aí beleza, foi embora. Passou, na semana seguinte ele me chamou, uma pessoa que é muito chegada a mim, não vou dizer quem é para não. Aí ele disse, Walter, me ajuda. Eu disse, que foi, rapaz? Agora eu não consigo nem falar como eu falava antes dia, acabei contigo. Você faz o seguinte, esquece tudo que eu falei e procura uma fonoaudióloga. Ficou pior, né? Piorou. Esse trava-língua que você fala, na verdade, essa língua presa que fala, alguns não têm a língua presa, eles têm um hábito e posicionam a língua de um modo errado, que é muito anterior, né, entre os dentes, que a gente chama de sigmatismo. Ou ceceio. Ele pode ser anterior, né? Sopa, fafi. Ele pode ser lateral. Sopa, fafi. Então é o escape excessivo de ar, devido a um má posicionamento da língua, e aí o fonema sai distorcido. Então, isso a gente chama de sigmatismo. É uma alteração fonoaudiológica, sim, dentro da fala, da articulação. E a língua presa, quando o freio lingual, só para te completar, sim. A língua presa, quando o freio lingual, que é aquela carnezinha embaixo da língua, está muito curta. Que aí tem que fazer, a gente chama um cortezinho, né, que é o médico que faz, não sei se agora os dentistas estão fazendo, mas é uma microcirurgiazinha, ele faz um cortezinho, dá uma anestesia, faz um corte e a língua fica com uma boa mobilidade e mesmo assim vai ter que trabalhar fonoaudiologicamente aquela língua, porque vai soltar aquela língua, mas ela vai continuar perdida sem saber o que fazer. Então a gente tem que instalar o ponto articulatório, mostrar o ponto correto para ele articular. Então a língua presa é quando aquela pessoa, você em casa, abra sua boca exageradamente e tente colocar a ponta da língua no céu da boca, com a boca aberta. Então se você abrir a boca, colocar a ponta da língua lá em cima e conseguir sem fechar a boca, sua língua é normal. Ou varrer o céu da boca com a boca aberta. É normal. Agora se você, quando for fazer isso, fecha a boca, então tem um leve freio lingual curto, que essa carnezinha fica embaixo da língua. E aí você, o profissional vai entender que existe a arcada dentária, né? Como é que está os dentes, como é que está nesse caso a própria língua. Vai olhar com o olhar de um profissional. Não vai só ouvir o que alguém falou e você sabe como profissional que o exercício que é para essa pessoa, que às vezes tem até o mesmo problema com relação à articulação, né? Que a finalização é de uma forma, mas a origem dessa finalização é diferente do seu outro. Então, é personalizado, né? Para cada pessoa, cada organismo é um organismo. Ainda que existam aquelas coisas que são comuns, mas na maioria das vezes você tem que entender que ali não é só um problema de a pessoa fazer um exercício de trava-língua que ela fica... É aquela famosa frase clichê, cada caso é um caso. E às vezes assim, eu estou com uma alteração de voz. E o indivíduo, na verdade, ele está com uma prótese mal ajustada. E aí a voz sai com mais escape de ar. E às vezes nem a voz. É a arcada dentária que tem que ajustar. E depois a voz dele sai linda e maravilhosa, bem articulada. Então a gente precisa ter esse olhar clínico especializado para estar verificando o que é aquilo. Tá entendendo? Pode ser diagnosticado, ele tem uma língua presa. Às vezes nem é a língua. É o dente que tá com uma ausência de dente, porque ele perdeu um dente precocemente, ou ele está com uma prótese mal ajustada, como eu falei, e aí ele fica prendendo a língua, empurrando a prótese com a língua, e o ar sai errado, os fonemas saem errados, e aí a gente precisa fazer uma avaliação mais específica mesmo para cada caso.
Pois é, aí não dá para fazer isso dentro de um curso de comunicação e colocar todo mundo. Vamos fazer o mesmo exercício. Aí uns vão sair frustrados, porque, poxa, eu não consegui, né? Mas por que você não conseguiu? Tem que ver o que é que tá. E realmente num curso assim a gente não consegue, isso aí é tratamento. Né? O curso é para você dar o caminho, mas para ir traçando esse caminho, alguns vão ter uma dificuldade maior, que aí precisa de um especialista mais individualizado naquele caso. Com relação aos nossos ressonadores, que são os nossos amplificadores, né? Que vai jogar a voz onde você vai poder trabalhar. Né? Você falou da cavidade nasal, enfim. Qual é de fato a responsabilidade deles? Se a voz estiver só vibrando aqui as pregas vocais, vai sair um som, né, puro. Mas esse som precisa de uma caixa de ressonância. Você está falando dos ressonadores, não é isso? Sim. Cavidade nasal, cavidade oral, a parte basal também, que é o peito, que é o som de peito, de cabeça. Tudo isso serve de amplificação sonora, é o nosso alto-falante natural, né? Então amplifica a nossa voz. Então se eu tiver com o nariz obstruído, porque o clima de Belém é propício a isso, nós temos um clima quente e úmido, a umidade propicia muito as rinites, faringites, os ites da vida, e aí a sua ressonância vai ficar abafada. Vai ficar assim, ó, bobô e papai, fica aquela voz mais, né, bob pai, bob filho, com uma voz mais abafada, por causa da ressonância. Se a pessoa tem o hábito de falar muito nasal, como o carioca, fala, oi, tudo bem? Gente, tem uma nasalidade, né? Ele mastiga a fala e tem uma nasalidade. Então, a gente tem que equilibrar essa ressonância. A ressonância é a amplificação do som, mas não pode focar só em um lugar. Existe a ressonância nasal, a ressonância oral, basal, de cabeça. O canto eles usam muito a questão da ressonância de cabeça. A voz de cabeça, chama. Justamente, o ideal é uma ressonância em máscara, que é toda essa região da face, que é a máscara. Que existem os sons nasais, por exemplo, são mananha, são todos nasais. Os sons orais, as vogais, por exemplo, a, e, i, o, u. E esse conjunto de nasal e oral que vai dando todo um brilho naquela voz. Pode fazer em casa também um teste, fecha o nariz e fala as vogais, fala assim, a, e, i, o, u. Se alguma ficar i, o, tá nasalizando, porque as vogais todas são orais. E aí já tem que trabalhar um pouquinho da ressonância para equilibrar isso daí. Então tem gente que às vezes joga muito ar pro nariz, ou muito ar para baixo, que é aquela voz de laringofaríngea mais abafada, né? Então isso precisa de uma harmonia, precisa de um equilíbrio. Não é só naquela região, que é para sua voz sair amplificada. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta também que eu acho que é bem interessante com relação ao ronco. O ronco, ele prejudica a voz, a pessoa que ronca muito à noite, quando dorme, lógico, e pela manhã sente que está ardendo, que está... Sim, com certeza. Porque a pessoa que ronca muito, ela vai ter um ressecamento naquele aparelho fonador. Né? Ela vai aspirar o ar pela boca, vai roncar. Existe uma facilidade, às vezes, de véu palatino, que é a campainha, e com isso você aspira aquele ar que deveria entrar pela cavidade nasal. Porque no nariz existem aqueles pelinhos, né? Eles vão umidificar, filtrar o ar, aquecer o ar para o ar passar ali nas suas pregas vocais. Quando você puxa o ar pela boca durante o ronco, né, durante a noite geralmente, quando está dormindo, você resseca o seu aparelho fonador e as impurezas ficam passando ali. Pode ser que você acorde com uma voz mais grave, mais soprosa, rouca, porque o ronco ele vai provocar esse ressecamento na sua prega vocal. O ideal é procurar um médico, né, um especialista no ronco e também um otorrino, para saber se existe alguma alteração orgânica na cavidade nasal que está impedindo esse ar de ir para o nariz e a pessoa tende a abrir a boca, ou uma adenoide grande, ou uma amígdala muito grande, que precisa de uma cirurgia e a pessoa tende a roncar. Outros têm fatores de obesidade, né, que provocam o ronco noturno. Outros têm fatores cardíacos, outros fatores alérgicos. E isso quem vai trabalhar é o médico. A gente trabalha com ronco na parte de musculatura, para tonificar essa musculatura véu-palatina, para equilibrar a parte de respiração,
para aliviar e até sumir com esse ronco. Mas associado a isso, ele precisa de uma avaliação médica para saber se existem fatores orgânicos e patológicos na saúde dele que estão provocando esse ronco. Ótimo. Com relação à respiração, que é fundamental, né? Eu costumo dizer que ela é a base da impostação Então, vocal. A gente veio com o aparelho todo pronto para fazer tudo certo. Sim. Não é a gente que desaprende muitas vezes. Então, o que é uma respiração correta quando se fala, de projeção, de comunicação? Então, a respiração correta é a respiração costodiafragmática. Ela pega os intercostais, os músculos intercostais até a região mais anterior. Se você colocar sua mão na cintura, na direção do umbigo, mais ou menos, abaixo, na última costela, ali nessa região existe um músculo, né? No final da última costela existe um músculo em forma de cúpula. E esse músculo, ele se movimenta. Quando o pulmão enche, esse músculo baixa. Quando o pulmão seca, que é durante a respiração, esse músculo sobe. Visualmente, a gente pode perceber isso como? Puxa o ar pelo nariz, barriga vem para fora. Mas não é a barriga, é o músculo que está baixando. Solta o ar pela boca, ou vai falar, que a gente não fala na inspiração, a gente fala na expiração, na saída, né? Ninguém fala, tudo bem. Todo mundo fala na saída do ar. Se você botar a mão... só os roqueiros que cantam gutural. Se você botar a mão na frente da sua boca, você vai ver que está saindo o ar. Então é durante a expiração. Então quando a gente puxa o ar, entra ar tanto pelo nariz como pela boca quando a gente está falando. Por isso que resseca mais rápido. Mas em silêncio é só pelo nariz. Quando a gente fala com a saída do ar. Então esse músculo vai entrando. Então entra ar, o músculo baixa. Sai ar, o músculo sobe. Visualmente, como é que você vai perceber essa movimentação desse músculo? Puxa o ar pelo nariz, a barriga vem para fora. Solta o ar pela boca, a barriga vai para dentro. E é esse movimento harmonioso. Não é aqui em cima que não mexe. Não é né? uma respiração superior que sobe ombro nem peito. A gente nasce com a respiração costodiafragmática, ela é fisiológica. Se você olhar uma criança falando, a barriguinha dela está mexendo, é o diafragma. Se você olhar sua esposa, seu companheiro que está dormindo, a barriguinha está mexendo, é fisiológico. Quando você ri, a barriga treme, é a respiração diafragmática que está movimentando, está saindo ar, está entrando ar. Com o corre-corre, o estresse do dia a dia, a gente tende a ficar mais ofegante e começar falando assim, né, com a respiração no peito, subindo o ombro, o peito. E essa respiração, ela começa a danificar o teu aparelho fonador com o uso, né, contínuo, sem contar que é aquela pessoa que relata assim, falta ar para terminar uma frase. Mas por quê? Porque a tua respiração está errada, tem que respirar no diafragma e conseguir coordenar essa saída desse ar. Então a respiração correta é a costodiafragmática. Ela pega desde os intercostais até aqui à frente. É só colocar a mão na região da cintura, mais ou menos na altura do umbigo, puxa ar, barriga para fora, solta ar, barriga para dentro. As costelas vão abrir um pouquinho. Vão abrir, são os intercostais da costela e aqui na frente. Vou fazer uma pergunta assim, bem interessante. Esse ar, ele vai para os pulmões, certo? Porque eu já ouvi coisas assim de tudo quanto é jeito. Eu já ouvi dizer, enche agora o seu diafragma. Na verdade, enche o seu pulmão que o diafragma vai movimentar, né? Então, tem gente que pensa que o diafragma é um pulmão à parte. Né? Aqui é áudio e vídeo, né? Mas só vídeo. É áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Tem a parte só de áudio? Tem no Spotify. Eu vou tentar explicar para o pessoal só no Spotify também. Olha Sim. só. Vou imaginar que na minha mão, está fechada, é o meu pulmão. Tá? Embaixo da minha mão tem uma linha aqui, que a minha outra mão é o diafragma. Quando eu inspiro pelo nariz ou pela boca, quando eu puxo o ar, meu pulmão enche. Então, ele precisa de espaço, né? E isso o diafragma mexe. O diafragma baixa. Quando o diafragma sobe, seca. Então esse movimento, puxa ar, fala, inspira, expira, inspira e fala. Então é esse movimento. Então, na verdade, essa frase tua, eu acho que foi um modo assim mais de simplificar, mas Sim. Quer dizer que na verdade é o diafragma que está enchendo ali, né? O diafragma, não é o diafragma que está enchendo, é o pulmão que está enchendo. O diafragma é o músculo. E automaticamente ele vai movimentar aquele músculo. O diafragma auxilia também na projeção. Sim, ele dá um esse empurrão, esse impulso. Ele dá um impulso que é justamente para soltar o ar dos pulmões. Agora existe músculo em toda essa região, Sim. torácica também.
né, que às vezes também tem que ser trabalhada, a expansão do músculo dos pulmões e assim por diante. Em que momento, né, quais são os primeiros sinais que deve levar uma pessoa a procurar uma ajuda, um fonoaudiólogo, por exemplo? Rouquidão por mais de 15 dias, né, por 2 semanas, sem estar relacionada a quadro gripal, alergia, Covid, nada desse jeito. Eu já vi gente que dorme muito bem, a voz está maravilhosa, e no outro dia está rouco. Mas além da rouquidão, está tossindo, está com coriza, faz o teste, está com Covid, né? Sim. E hoje em dia a Covid não está mais dando daquele modo com falta de ar. Ela vem simplesmente associada a uma coriza, às vezes dá febre, às vezes não. Às vezes só uma tosse, a voz sumiu do nada e mais a coriza, às vezes já é Covid. Então, rouquidão por mais de 15 dias sem estar associada a nenhuma alergia, a nenhuma gripe. Porque você ficar rouco durante um quadro gripal, durante uma alergia, tudo bem. Agora, se essa rouquidão permanecer, o ideal é procurar um fonoaudiólogo. Ou quando você se sentir incomodado com a sua voz. Tem gente que diz, olha, não estou conseguindo alcançar determinadas notas. Olha, eu estou falando, eu estou sentindo um arranhar na minha voz. Ou outros dizem, não, eu quero melhorar a minha articulação, porque eu falo, as pessoas não me entendem. Não é um ou outro, não é só o meu marido, não é só a minha esposa, é todo mundo que eu falo não me entende. Então, pode ser um problema de pouca intensidade, uma articulação mais travada. Então, quando você se sentir incomodado com a sua voz e tiver como alerta já esses sintomas de rouquidão constante, quebra de voz, aspereza na voz, por mais de semana. Ou quando alguém vai se lançar, por exemplo, como palestrante, que hoje todo mundo está fazendo palestra. Aqui é a parte estética, né? Então, eu vou falar em público, eu quero melhorar. Olha, eu tô agora como tem o youtuber, né? E tem também o pessoal que é o influencer, né? Que alguns querem melhorar, a maioria não. A maioria vai ali e com a cara e a coragem. Mas tem outros que querem se aperfeiçoar. Também é o fonoaudiólogo que trabalha essa parte estética da voz, para estar mostrando como ele vai se comportar, como ele vai falar para convencer o outro, para vender o produto dele, para vender a imagem dele. O fonoaudiólogo também trabalha essa parte estética vocal. Com relação à criança, quando se percebe que a comunicação está tardia, né, espera-se pelo processo de desenvolvimento humano, que na idade X a criança já comece a articular os primeiros fonemas, depois fazer uma conjunção de frases e assim por diante. Eu já percebi, mas isso bem assim do senso comum mesmo, do olhar bem de observador, crianças com dificuldade da fala, mas que a gente percebeu que também tinha dificuldade de alimentação, de se alimentar, na mastigação, e de um olhar bem bruto, né, bem tosco da minha parte, dizer, sabe isso aqui tem a ver com esse processo de mastigação? Essa criança está demorando a falar porque já tem 4 anos e ela continua comendo papinha, não mastiga. Tem alguma coisa a ver? Existe uma relação de fala e musculatura, isso com certeza. A gente costuma falar que a amamentação é uma atividade pré-fônica. Ela vem antes da fala. Então, o recém-nascido, quando ele nasce, que ele vai para o peito, ele começa a trabalhar toda essa musculatura de face, né? O bucinador, o masseter, que ele faz a sucção. E essa musculatura que está sendo trabalhada na sucção no seio materno, ela vai ser uma atividade pré-fônica, antes da fala, antes da fonação. Então isso já vai trabalhar. Agora aquela criança que não mamou no seio, ou mamou pouco tempo, só foi uma semana, entrou logo nas papinhas e ficou só na papinha, não gosta de comer carne, é tudo batidinho, já está com 3 anos, é só batido, ela não exercitou esse músculo. Então pode ter sim uma língua mais flácida, que a gente chama de língua hipotônica, pode começar a falar com a língua mais projetada, papo, porque a língua está flácida, não exercitou essa língua na sucção, não exercitou na mastigação adequada, não teve a mudança de consistência alimentar adequado, né, que começa com as batidas nas papinhas, depois começa com os mais sólidos, um picadinho, né, uma carne moída, uma coisa mais molezinha para mastigar, para trabalhar os músculos mesmo da mastigação, da fala, que tudo isso aqui é fala, lábio, masseter, bochecha, tudo isso vai trabalhar também os sons. Então, às vezes, essa relação de alimentação inadequada com fala tem. Agora, existem crianças que têm seletividade alimentar. Isso quer dizer, mamou no seio, mamou.
mas ela não consegue comer outra coisa a não ser leite ou alimentos brancos. É o leite, é aquelas bolinhas de polvilho, tudo que é branco. A gente tem que investigar. E por que essa seletividade alimentar? Ele não gosta de coisa com cores. Até a batata frita já entra, que é um pouquinho mais amarelada, mas são alimentos claros. Muitas vezes, eu não vou dizer todos, mas a maioria das crianças que apresentam uma seletividade alimentar para cor, consistência, tem uma relação também com o autismo. Porque o autista ele tem essa dificuldade. Não são todos, tá? A gente não pode generalizar. Tem que ser avaliado para poder fechar... Por causa do espectro. Justamente. Que é muito vasto. Aí a pergunta só é, a alimentação tem a ver com a fala? Tem. Tá? Então, os alimentos, o ideal é começar a introduzir as carnes também, não ficar só no peixe, porque o peixe é mole, não exercita o músculo, e o músculo que não está desenvolvido pode ter uma alteração de fala, ou no fonema T, que é o T, ou o D, ou o S, e assim por diante. Pode ter uma distorção nessa fala. Bom, você falou do autismo, mas tem uma outra atipia também que é bem importante se falar, que é a síndrome de Down. Sim. Né? Que tem como fator engrossamento da língua. Faz até uma correção, né? É o TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. Sim, o síndrome de Down você quer saber em relação a... Porque aí o síndrome de Down também tem como característica o engrossamento da língua. Eles têm uma alteração orgânica, a língua já nasce com uma língua mais volumosa, que às vezes nem dá na cavidade. A gente tem que trabalhar o que a gente pode de musculatura. Eles têm uma ausência de selamento labial, né? Eles têm uma hipotonia, uma flacidez na musculatura de lábio. Por isso que muitas vezes eles têm a cialorreia, que é aquela saliva excessiva, porque os lábios não fecham, a língua não se posiciona na postura correta, ele não fica deglutindo a saliva fica vindo para fora. O síndrome de Down, a gente trabalha a musculatura também orofacial, de lábios, língua, bochecha, dando tônus através de exercícios, também de mobilidade, para estar ajustando isso, para ajudar ele durante a mastigação, para ajudar ele durante a deglutição e, consequentemente, também ajudar ele durante a fala. Quando eu pego uma criança, síndrome de Down, com 2 anos, que a boquinha está fechada, eu digo, já foi trabalhado. Já começamos com 6 meses, você sabia? Porque a gente já percebe quando a criança já foi trabalhada por um especialista, desde a postura do lábio. Quando ela fica na frente dela, que o lábio já está fechadinho, não está aquela boca aberta o tempo todo. Então já foi trabalhada essa musculatura aí, então vamos avançando. Voltando pro TEA, aí entra aquela que é tão comum a gente falar e é tão importante, que é essa multidisciplinariedade, né? Você pegar multiprofissionais, né? No TEA, dependendo do grau, você vai ter o fonoaudiólogo, o TO, o psicólogo, o próprio psiquiatra, você vai ter uma série de pessoas dando esse, né? E nesse caso, uma das características do TEA, né, dependendo também realmente do grau, é a questão da comunicação, isso é fato, né? A interação social, mas a comunicação é bem comum que se tenha, né, dificuldade de se comunicar, acaba tendo uma dificuldade de projeção, enfim. Quando chega um paciente, tem pacientes, crianças que vêm com essa demanda para ti? Sim, sim. E hoje a gente sabe que existem mais de 50, né, tipos de autismo, né? E não dá pra gente dizer assim, o autista não fala. O autista fala. A gente sabe que ele fala. Existe o autista que não tem a oralidade, tem autista que tem um pouco de oralidade e tem aqueles que conseguem falar muito bem, né? Por exemplo, a síndrome de Asper é um tipo também, né, do autismo. E eles são altamente inteligentes, com uma oralidade maravilhosa. Sim. Então a gente tem que saber diagnosticar isso aí muito bem. Não é o fonoaudiólogo isolado que vai diagnosticar. Até porque o laudo fonoaudiológico, a hipótese diagnóstica do fonoaudiólogo, é um distúrbio de linguagem relacionado a essa alteração da linguagem que ele tem, de elaborar o raciocínio, de expor, de interação. Existem autistas que têm ecolalia, que é só repetição, mas é fora do contexto. A gente pega aquela ecolalia, que é a repetição, e coloca dentro do contexto para começar a dar significado. O que a gente busca com um paciente que tem TEA?
a gente busca a sociabilidade, a interação e busca o mais próximo dentro do desenvolvimento da linguagem. Nós, fonoaudiólogos. Ele pode ter um atraso, geralmente ele tem um atraso global, né? É coordenação motora, é fala, é linguagem, às vezes só alguns aspectos mais, outros menos, mas a gente busca aproximar isso dentro dos parâmetros de normalidade, para fazer a inserção dele, para fazer a sociabilidade dele. E aí há toda uma averiguação, né? Sim, sim. O ideal é passar por um neurologista, às vezes por um psiquiatra. O neuropsicólogo é muito importante, que ele faz os testes, as avaliações. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, é uma equipe mesmo. Quem fecha o diagnóstico é o médico. O neuropsicólogo faz também a avaliação, que é muito importante para a gente. O fonoaudiólogo faz a avaliação e leva isso para o médico. É o médico que dá o diagnóstico. Eu fiz neuropsicologia, né? Eu não atuo como neuropsicólogo. Eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia porque eu não gosto muito dos testes. Eu sou da área da psicanálise, então, mas o teste é muito para mim. Mas é interessante essa ideia, né, de você... Porque o neuropsicólogo ele vai avaliar que área do cérebro ali está sendo... Está precisando ser desenvolvida ou não está desenvolvida, né? Ele faz vários testes muito bons que dão parâmetros. Os testes são fantásticos. Que aí vê o nível de QI, ele vê se a pessoa está com déficit mais na questão de figura fundo, na questão motora, na questão de lateralidade, na questão de linguagem, na cognição, na fala. Ele vai monitorando isso daí e ajuda muito também quando a gente dá a nossa avaliação e fecha para dar um feedback para essas mães, para essa família, né, para os pais, para estar orientando. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. A gente sabe que existem as rejeições da família. A negação primeiro, né? A negação é a primeira parte. Só que hoje em dia, engraçado, eu tive uma pessoa que ela disse, Elaine, pode me dizer, né, porque eu sei que meu filho não é normal. Eu não tenho outro, é filho único. Mas eu vejo o primo, eu vejo... a prima dele, e eu sei que ele tem alguma coisa estranha. E vou logo dizer, se for um diagnóstico mais forte, pode me dizer. Estás preparada para escutar? Pode. O meu diagnóstico é esse, eu dei o meu diagnóstico fonoaudiológico. Mas tu não acha que ele é um autista? Disse, ele está com sintomas, mas não sou eu que vou fechar. Sim. Ele está tendo alguns aspectos, sim, porque é uma síndrome. São várias manifestações. Mas você precisa procurar esse especialista para a gente fechar um diagnóstico. Na outra semana, ela já tinha ido no médico, fechou o diagnóstico, ela disse, eu te agradeço imensamente. Tu foste a primeira profissional que me esclareceu, me orientou. Só que ela foi uma mãe muito mente aberta. O filho dela hoje escreve, fala e está com 6 aninhos. Com 3 anos já estava lendo. Ela disse, meu filho já está lendo. Porque quando eu tive o diagnóstico já de tia, eu já comecei a estimular ele. Então, se toda mãe fosse assim, aceitasse e se propunha a estimular o filho, a apoiar, você vai dentro dos parâmetros quase de normalidade, muito próximos. Nesse aspecto a gente vai encontrar vários tipos de modo de tratar com a coisa, né? Você vai ter aquela mãe, o processo, na maioria, esse primeiro é da negação, né? Não é, pode ser só um jeitinho e tal, depois é bem a aceitação e depois se lançar para tratar e às vezes até para defender uma causa, né? A gente tem que ter tato. Chega até aí. Agora tem uma coisa interessante, é muito comum acontecer. Agora falando como psicólogo. Tem mães que quando recebem um diagnóstico de qualquer atipia, ela fica aliviada. E ela, infelizmente, até por uma falta de, às vezes, de psicoeducação mesmo, do profissional, ela usa por exemplo, ela usa o TEA para caracterizar o seu filho em tudo. Então, quando alguém chega assim, teu filho é bem caladinho, né? É porque ele é TEA. Pois é, isso aí não pode, porque rotula. Aí você rotula, você carimba, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de usar isso com meus pacientes, que existe uma diferença entre a pessoa, o transtorno e o sintoma, ou os sintomas. A pessoa aqui, ela é uma pessoa como qualquer uma outra, que pensa, que fala, que... Enfim, ela é um ser humano como qualquer outro. Os sintomas delas é o que aparece nessa situação por conta do transtorno.
Porque quando você pega isso tudo e joga, e você passa a olhar para a pessoa, não para a pessoa, mas para o transtorno, não para a pessoa, mas para os sintomas dela, você impessoaliza a pessoa. Então isso é um cuidado que a gente precisa ter muito. Com certeza, né? porque ele sente. Vai sentir, Eles com são certeza. inteligentes. Eu sou apaixonada por crianças, até adolescentes que têm esse transtorno de espectro autista, porque eles são muito inteligentes. Eles são muito sensitivos, eles percebem as coisas muito mais rápido que a gente, só de olhar. E às vezes ele não fala porque ele não quer, porque é como se estivesse arrancando alguma coisa dele, Sim. falar. Para ele é como se estivesse doendo mesmo ele falar. Os que não têm oralidade, por exemplo, que fazem só barulhos, gritos, mas eles têm uma percepção enorme de tudo. Você está olhando para um lado, ele está percebendo que você não está dando atenção. Sim. E aí ele tenta ficar passando na sua frente para te chamar a atenção. Ele não vai dizer, ei, olha para mim, ei, fala comigo. Mas ele começa a fazer movimentos para puxar a tua atenção, que você não está dando atenção para ele, que ele está querendo naquele momento. Mas a percepção deles é fantástica. E eu acho que os pais, eles precisam. Pai, escola, eu digo que é uma tríade, né? A família, né? A escola e os pais. Eles Sim. são importantíssimos para o desenvolvimento da criança e até a vida adulta. Então eles precisam apoiar e não rotular. Porque realmente é um ser humano que está ali Com certeza. e que pode ficar dentro dos parâmetros de normalidade se bem estimulado em alguns casos, dependendo das manifestações. Bom, nosso tempo já acabou, né? A gente já está falando até agora do TEA, mas Elaine, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. O tempo foi curto, foi pouco, já temos aí uma hora, já tem uma hora já, né? Já passou de uma hora, então foi muito rápido e porque é bom. Quando é bom, né, o papo não se encerra, ele fica com aquele gostinho de quando vai ser o próximo. Né? Espero que a gente tenha outra oportunidade de trazer aqui novamente para tratar de outro. Eu sei que tem muita coisa para a gente tratar. A gente divulgou até vários assuntos, né? É verdade, conseguimos. Né? Na voz já Mas foi vários assuntos. É comunicação, né? Porque você também é comunicadora, não é só uma fonoaudióloga. Eu agradeço imensamente o convite, viu? É uma satisfação estar aqui. Te falei que ia ser uma troca, você contou suas experiências, eu contei as minhas. E nesse papo gostoso a gente conseguiu também passar alguns conhecimentos para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. A gente vai tentar programar um dia para você vir junto com o nosso professor de técnica vocal. Ah, vai ser fantástico. Fazer essa tríade aqui bem interessante, pois é, né? A tríade. Você vai ter um comunicador, você vai ter um professor de técnica vocal, um cantor, e você vai ter aqui a fonoaudióloga. Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Amém, a todos nós. Gente, é o seguinte, você já sabe que agora a sua missão, a gente já cumpriu a nossa missão aqui. Trouxemos o conteúdo, agora você compartilha com muita gente. Não se esqueça de se inscrever. Ah, você estava assistindo, esqueceu de se inscrever, então se inscreve, aciona o sininho, compartilha com muita gente. Ajuda a gente a manter bons conteúdos no ar, tá bom? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.